Olá, Deus abençoe você. Nós estamos aqui todos os dias agora, né? À noite, às 10 horas da noite, para falar sobre comunhão com Deus. E hoje nós estamos começando essa série sobre o Espírito Santo. E eu queria te dizer que muitas são as pessoas que elas não são batizadas com o Espírito Santo. Elas não são batizadas e o problema é que não se preocupam com o batismo com o Espírito Santo. Se tornaram pessoas rasas e vão vivendo sem essa comunhão, sem a confirmação, sem os dons do Espírito Santo. E para Deus fazer um avivamento acontecer na sua vida, Ele vai fazer através do Espírito dele. Durante essa semana agora, hoje eu vou falar sobre a necessidade do Espírito Santo, e assim sucessivamente, durante os dias. Depois vai ser o dom de línguas, revelação e visão, dom de curar e libertar, e como ser batizado com o Espírito Santo. A semana inteira essa série, até no domingo, sendo que no sábado eu vou estar junto com a pastora Michele, num dia muito especial. Agora entenda uma coisa que eu vou te dizer. A Bíblia diz no começo, a terra estava sem forma e vazia, Gênesis, mas o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. A gente vê a manifestação do Espírito Santo desde o começo da criação. E nós percebemos que todo homem que Deus, ele quis expandir o seu trabalho, ele o quis fazer crescer, ele quis mostrar o homem, ele quis abençoar as obras das mãos do homem, ele quis mudar caráter. Deus, ele tem algo que sempre ele faz com o homem, ele derrama do Espírito dele sobre os homens. Quando você pensa, só para você ter uma ideia, quando você pensa nos apóstolos, Deus, ele não permitiu, Jesus não permitiu que eles saíssem para evangelizar, até porque quando Jesus morreu, eles se desviaram. Todos eles se afastaram e desapareceram. Agora, o que Jesus faz? Reúne eles e fala para eles assim, olha, vocês vão sair para pregar, mas depois que vocês receberem o meu Espírito. E depois que eles receberam o Espírito Santo, foi algo tão forte que eles morreram pelo Evangelho. Eles morreram por causa de Jesus. Tamanha força, tamanha a determinação. Quando Deus ele chamou Davi, a gente percebe que Samuel veio e derramou o óleo sobre Davi. Quando ele derramou o óleo sobre Davi, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E quando o Espírito de Deus se apossa de uma pessoa, ele se torna uma nova criatura. Ele se torna um novo homem. A mesma coisa foi quando Deus chamou Saul. Deus falou para Saul, Saul, você vai subir, vai encontrar com alguns homens, você vai subir no monte, e você vai profetizar sobre aquele monte. E a Bíblia diz que, quando isso acontecesse, a Bíblia diz assim, que quando isso acontecesse, que o Espírito de Deus viesse sobre ele, ele ia fazer o que a ocasião pedisse que iria dar certo. Agora, diz a Bíblia que, quando Saul foi, o Espírito do Senhor veio sobre ele, segundo o que Deus já tinha dito através do profeta, virá sobre você o Espírito do Senhor, e você vai ser mudado em um novo homem. O Espírito de Deus, quando ele vem sobre o homem, ele começa a mudar, ele entra no caráter, ele começa a dar frutos. A verdadeira mudança vem quando alguém recebe o Espírito Santo. Todas as grandes obras que Deus fez, ele fez através do Espírito Santo. E ele sempre disse o seguinte, eu vou para junto do Pai. Olha o que Jesus disse, eu vou para junto do Pai, mas eu vou enviar, eu vou deixar com você o meu Espírito. Você sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que te fortalece. É o Espírito Santo que te transforma. É o Espírito Santo que faz os seus olhos espirituais serem abertos, se você se tornar uma nova pessoa. Eu não sei como um cristão, um crente, ele consegue viver sem ter essa experiência extraordinária com o Espírito Santo. Tem muita gente dentro das igrejas
que tem tido informações e quando se fala do Espírito Santo, tem sido uma coisa rasa. Mas eu acredito que nesta semana, que vai ser a semana do Espírito Santo, você vai ter experiências extraordinárias com Deus. Você vai ter experiências extraordinárias com o céu. Você que de repente parece que tem um impostor dentro de você. Existe um impostor. E que impostor é esse? É uma voz que fica sempre te impulsionando para o errado, te impulsionando para o pecado. Um impostor que todos os dias ele tenta te destruir, fazendo você tomar atitudes erradas. Quando eu digo impostor, eu não estou dando o nome, mas esse impostor, ele pode ser a sua carne, os seus impulsos, alguns princípios que foram colocados em você ainda como criança, através de atitudes de alguém, verdades que foram estabelecidas dentro de você. Esse impostor, ele pode ser algo espiritual, um espírito do mal, mas a verdade é que existe um impostor, que de repente faz você abortar tantas coisas boas na sua vida, tomar atitudes que você não gostaria. Agora, o Espírito de Deus dentro de você é Deus te guiando a todo momento, conversando com você a todo momento, te dirigindo a todo momento. A Bíblia diz o seguinte, é muito forte, que quando em Atos dos Apóstolos, Jesus ele veio e disse assim, olha, uma orientação de Jesus, virá sobre você o Espírito Santo, e serás a minha testemunha, tanto em Jerusalém como na Judéia. Quando você recebe o Espírito Santo, você começa a ser a testemunha de Deus na terra. Quando você recebe o Espírito Santo, as coisas se tornam diferentes para você. Você se torna um novo homem. Por isso a necessidade de você ter o Espírito Santo. E eu vou orar já já com você. Eu quero te dizer que amanhã eu vou falar sobre dons de línguas. Para que o dom de línguas? Por que o dom de línguas? Eu vou falar sobre isso amanhã. Depois da manhã eu vou falar sobre revelação. Revelações do Espírito Santo. E eu vou falar também sobre dons. Em seguida, posteriormente, eu vou falar sobre dom de curar. E eu vou falar também como ser batizado no Espírito Santo. Então é bom você ficar ligado comigo nessa série. Todos os dias às 10 horas da noite. Quem não se inscreveu no canal ainda, vai aqui embaixo e se inscreve. Eu vou estar trazendo amanhã os versículos, os direcionamentos, e nós vamos tirar um tempo para buscarmos o Espírito Santo junto. Agora, eu quero orar por você e quero orar pela sua casa. E queria te dizer que o Espírito Santo, ele só vem sobre a sua vida se você pedir. Você tem que pedir. A Bíblia diz, pede-me que eu te darei. Aquele que pede, recebe. Você tem que dizer assim, Espírito Santo, eu te quero na minha vida. Espírito de Deus, eu te quero na minha vida. E não é porque você é bonzinho. Não. Você vai receber o Espírito Santo por causa do seu pedido e da necessidade que você tem. Deixa eu contar um fato para você. Um homem, ele viu um menino, e esse menino, ele estava passando necessidade. Esse homem comprou um tanto de roupa, comprou várias coisas, e foi levar para esse menino, lá no alto de uma comunidade. Quando ele foi levar, ele foi assaltado na rua. Ele foi assaltado na rua. E quando ele foi assaltado na rua, ele descobriu que quem tinha roubado ele era aquele mesmo menino. Sabe o que ele fez? Ele comprou tudo de novo. E levou. E foi lá cuidar desse menino. E alguém disse assim, ele não merece. E esse homem disse, não é porque ele merece, é porque ele precisa. Eu quero ajudá-lo. Se ele continuar do jeito que ele está, ele vai acabar morrendo. É porque ele precisa. Você tem que entender que Deus nos dá o Espírito Santo, é porque precisamos. A Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer.
Sem a presença do Espírito Santo, nós não podemos nada. É por isso que você tem que desejar de todo o seu coração o Espírito Santo. Eu quero fazer uma oração com você agora, e você vai dizer para ele assim: eu quero o Espírito Santo. Escreve aqui embaixo: eu quero o Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Aproveita, compartilhe o nosso vídeo para alguém que você sabe que precisa receber o Espírito Santo. E em seguida, eu queria que você se inscrevesse também para você estar aqui comigo todos os dias. Tá bom? Vamos orar? Deixa eu orar com você. Senhor Deus, Pai querido e amado, eu oro junto com essas pessoas que estão comigo agora, meu Deus. Clamamos a Ti de toda a nossa alma, Senhor, porque precisamos do Teu Santo Espírito, meu Pai. Nós precisamos dos dons do Teu Espírito, os dons de curar, os dons para libertação. Precisamos, meu Deus, do Teu amor sobre as nossas vidas, meu Pai. Abençoe essa série, Espírito Santo. Porque essa pessoa hoje, meu Pai, ela já está convencida de que ela precisa do Teu Espírito. E ela não pode ficar sem o Teu Espírito, meu Deus. Então fortaleça ela. Prepara ela para que nesta semana ela tenha experiências extraordinárias com o Espírito do Senhor, meu Pai. No nome de Jesus, é o que eu te peço de todo o nosso coração. Diga amém, diga graças a Deus. Toda a obra grande que Deus fez, Ele fez através do Espírito Santo. Então se prepare, que essa semana você vai ter experiências extraordinárias com o Espírito Santo. Amanhã eu vou falar sobre os dons de língua. Eu vou te ensinar como receber o Espírito Santo. Amanhã, às 10 horas da noite, eu quero você aqui comigo. Todos os dias estaremos aqui no nosso podcast. Estaremos aqui na nossa oração da noite, com o nosso programa de poder. Deus abençoe você. Esse programa tem a finalidade, esse momento tem a finalidade de mostrar o que o Espírito Santo tem feito na vida das pessoas. Deus abençoe você, tá? Eu fico por aqui. Não se esqueça, todo dia de manhã, a oração da manhã, domingo, retransmissão do culto, e 10 horas da noite, o nosso momento de comunhão. Deus te abençoe.